já como podemos iniciar a reunião. Obrigado, Carol, por começar a gravação. Eu tinha esquecido de novo. Obrigado pela presença de todos. Felizmente, para nós aqui, choveu alguma coisa nesse final de semana. Ainda estamos muito distantes da nossa necessidade, mas já deu para dar uma refrescada. Infelizmente, essa chuva também acabou causando muita destruição mais no norte do estado, e é muito complicado, né? Enquanto a gente fica contente que tem água, a gente tem que sofrer pelas destruições que a água causa por falta de preparo. Afinal de contas, é tão raro chover em janeiro. Eu estou sendo irônico, tá, gente? Então vamos lá. Semana que vem a gente já tem a primeira reunião para começar a discutir o plano de contingência regional. Não sei se é esse o nome que vai sair desse projeto, mas a ideia é fazer justamente um projeto de locação de água, como o Polga já até falou. Olha lá, o Polga levantou a mão. Polga, você quer falar alguma coisa a respeito? Por favor. Rapidamente, professor, só a título de curiosidade, e eu estou aguardando um pouco mais de informações, o plano de contingência lá para a cidade de Curitiba, para vocês terem uma ideia, eles fizeram um racionamento de quase 2 anos para poder a represa chegar numa cota aí de 80%, né? Mesmo com todo o período de chuva que vem acontecendo, a cidade ficou em racionamento aí por quase 2 anos, né? Então, eu estou aguardando um pouco mais de informações para ver se eu consigo agregar aí nas reuniões que a gente vai ter. Obrigado, professor. Obrigado, Polga. Eu acho que a gente é bom se basear a partir das experiências que já estão acontecendo, né? E se organizar aqui com as nossas demandas. Eu estava olhando agora a previsão do tempo, ainda temos chuvas essa semana ainda, mas as chuvas mais fortes estão mais para o norte do estado, sul de Minas Gerais, né? Aqui na região sudoeste, a gente está tendo chuva, mas ainda não é no mesmo nível que acontece no norte do estado. Eu acho que a gente já pode passar já direto para a apresentação da Micaela. Não sei nem se ela está aqui, eu não olhei se era possível. Estou sim, professor. Tá? Micaela, se você puder apresentar para a gente, agradeço. 2 segundos, deixa eu abrir aqui. Tá. Carol, acho que você tem que tirar a pauta, pelo que você não consegue apresentar. Assim que estiverem visualizando, me informem, por favor. Tá entrando. Pronto, estamos vendo, Micaela. Vamos lá. Opa, não estou querendo passar aqui. Bom, o nível da represa continuou elevando, tá? A gente chegou aí em 819,37, 33,83% do volume do reservatório. A vazão afluente de janeiro ficou em 18,40, está aí, né, em torno de 18,45, enquanto a MLT é 20,30. Isso dá mais ou menos 91% da MLT. Tá. Então, a gente subiu aí, a gente começou o mês em 817,30, mais ou menos, a gente subiu aí quase, ou até um pouco mais de 2 metros. Aqui no mês de janeiro, ó, a gente começa o ano em 807,29 e estamos agora com 819,37. Então, nós temos aí 2 metros e 18, né, de elevação durante esse mês. Isso é uma boa elevação. E aí, como o professor falou, vai ter chuva. A gente recebeu aqui que a gente vai ter pelo menos uns 130
milímetros nos próximos dias aqui na cabeceira da usina. Então, a gente está com a expectativa que esse nível continue se elevando, tá? Para os próximos dias aí. Bom, para o mês de janeiro, a gente teve até vazões de 43 metros por segundo. Na semana passada, teve uma redução das chuvas, tá? Ali entre a terça e a quarta-feira, então a gente houve uma redução da afluência, mas logo depois, aí no final de semana, conforme previsto, voltou a chover, e voltou a chover bastante, né? Choveu aí em torno dos sexta, sábado e domingo, choveu 109 milímetros no reservatório, isso medidos, tá? Então, isso aí atingiu mais ou menos aí os 26 metros por segundo aí no nível do reservatório. Isso contribuiu para a elevação do reservatório nesses últimos dias. Como tem chuva prevista para os próximos dias, a gente estima que o reservatório vem aí elevando esse nível. Conforme comentado, nas últimas reuniões com o estudo que nós temos, né, se a MLT se mantiver em 30%, que é onde o estudo do nosso fornecedor aponta, apesar dos bons, né, das boas chuvas do mês de janeiro, a gente chega a voltar a atingir o 807,50 em julho de 2022, para essas vazões, né, e 813,50 não chega a atingir em 2022, tá? Então, a gente não chega a atingir o volume morto, mesmo com essa MLT baixa. Michele, volte um pouquinho um slide, por favor. Só, eu não consegui ver aqui o gráfico. Qual que é a linha que representa a atual vazão de efluente? Não, aqui a gente não traz a linha da atual vazão fluente. Essa aqui já traz o QD de 1,75, né? Que é o que nós temos. E aí a gente fica aqui na linha dos 30%. Então é essa linha verde aqui. Tá. Aqui não é linhas por vazão, né? Aqui é linhas por MLT para uma única vazão. Por uma única vazão. Tá. Então, essa linha vermelha é o 817,5. Essa linha vermelha é o 17,50, essa linha vermelha aqui embaixo é o 13,50 e aqui é o volume máximo, né? Tá. Então, a gente está mais ou menos naquela cor ali que acho que é meio marrom, né? Que tá o esverdeado. próximo da linha vermelha. Isso, aí a gente vem aqui, né? Conforme previsto, ele vai ter uma elevação, eleva até mais ou menos ali o mês de março, né? Mês de março, um pouquinho para frente, já no mês de março já começa a ter uma redução, aí a partir do mês de abril começa a ter uma queda de novo das chuvas, né? Ele pega pela previsão aqui. E aí no mês de junho, julho, que é quando ele informa aqui, atinge 807,50 e depois volta a decair. Mas não, pela previsão dos 30, né? Não reduz além dos 16. Fica ali entre os 16 e os 18. Ok. Obrigado, Michele. A gente tem, como sempre, boas notícias e más notícias, né? A boa notícia é que com a chuva a gente conseguiu recuperar parte do volume do reservatório, ainda é muito pequeno, né? Daqui a pouquinho eu vou colocar as curvas dos anos anteriores, só para vocês terem uma ideia das proporções. Eu vou até pedir para o pessoal da Fundação já ir procurando ali no relatório da Fundação mesmo, aquela curva, acho que na página 7 e 8 do relatório, só para a gente comparar as curvas entre 2022, 2021, 2020 e 2019. Mas antes eu vou abrir aqui a palavra. Eu acho, deixa eu ver só a ordem. Espera um pouquinho. Já pediram a palavra. A primeira é o Alexandro. Esse mesmo. Isso. Estão me ouvindo? Estamos sim, Alexandro. Deixa eu abrir a câmera aqui. Só peço desculpas novamente que eu estou do celular aqui. Não, mas o que a Micaele mostrou, eu acho que é importante a gente reforçar aqui que naquela figura, eu não sei se ela consegue voltar, só para eu dar uma explicação melhor naquela figura. 2 minutos. Naquela figura ali, isso, obrigado, Mica. Ali, na verdade, é uma simulação bem conservadora, né, onde ela é construída em cima da vazão de efluente de 1,75, que é o que está hoje, né.
E aí a gente consegue ver que várias curvas para cada patamar de MLT, né? E antigamente a gente vinha trabalhando com simulações de 30% de MLT. O mês de janeiro ele foi mais menos, vamos dizer assim, menos crítico, né? Porque ele se aproximou aí, foi 91% do MLT. Então essa curva, se a gente for olhar essa curva, vai lá no penúltimo slide, por favor, Mica. Isso aí. Aí a gente vê que, na verdade, o nosso ponto de partida acaba não sendo esse, acaba sendo um patamar um pouquinho maior em função do nosso atingimento aí de MLT nos 91%. Então, a gente vê que recupera um pouco, sim, recupera acima do que a gente vinha simulando, né, acima do que a gente mostra nesse gráfico, que é um pouco mais conservador. E todas essas curvas, elas consideram esse patamar, né, cada uma com seu patamar de MLT. O que a gente espera para o fevereiro é uma chuva, com certeza, acima dos 30%, que foi aquela simulação anterior. Então, a gente espera, sim, que o reservatório comece a recuperar, né? Comece a recuperar, claro que ele vai levar o seu tempo aí para chegar no próximo assim aos seus níveis máximos, mas a gente entende que ele começou sim a recuperar graças às chuvas de janeiro e graças também às ações aí de redução de defluência e também a redução do consumo, né? Mas a gente que para fevereiro é melhor do que a gente tinha, talvez. Cortou um pouquinho, Alexandre. Acho que é isso, só para a gente mostrar essa simulação. A simulação ela está um pouco. Não, cortou um pouco a sua última desculpa. fala, mas deu para entender que você estava falando que em fevereiro talvez a gente tenha vazões muito próximas da MLT, então talvez a gente tenha mais uma recuperação do reservatório. É isso, né? Isso. Aí eu queria propor aqui, não sei se para essa reunião, mas talvez para a reunião da semana que vem, a gente já começar a pensar, a discutir se faz sentido, claro, não voltar a vazão defluente, não liberar, né, a vazão defluente, mas talvez pensar em algumas situações aí de aumentar algum patamar, alguma coisa assim. Não sei se dá para a gente discutir isso hoje ou talvez na reunião da semana que vem, não sei. A gente pode até trazer uma visão mais... Desculpa, professor, só complementando. A gente pode até na reunião da semana que vem trazer uma visão mais menos conservadora e mais realista, considerando esses aumentos aí da fluência. Eu acho que é interessante, Alexandre. A gente já tinha combinado que em algum momento a gente teria que voltar à discussão da vazão defluente. Exatamente. Dificuldades de captação e tratamento de quem está mais ajudante, mas eu acho que seria interessante você trazer essa nova simulação menos conservadora, para a gente pelo menos se basear em algum dado para discutir isso. Não, ótimo. Muito cedo hoje a gente discutir isso, até porque a gente nem colocou isso em pauta, na verdade, né? Sim, não, ótimo. E eu acho que a dinâmica desse grupo de trabalho é essa mesmo. A gente vai com os dados que vai acontecendo, a gente vai buscando mais informações para a tomada de decisão. Então, aqui, nós do lado da VE, a gente se compromete na reunião da semana que vem trazer uma simulação mais realista, né? Considerando o que a gente teve em janeiro e considerando o prognóstico para fevereiro, e a partir desses dados a gente põe em discussão se faz sentido a gente põe na reunião, né, começa essa discussão de manter, ou reduz, ou mantém, ou aumenta a defluência. Então, pode ser? Pode ser. Fechou então. Beleza. Obrigado, Mica. Eu vou tirar minha câmera aqui, que eu estou do celular, tá? Tá bom, sem problema. Folga. Professor, a minha fala vai no sentido aí da fala do seu Alves, tá? Mas eu acredito que a gente precisa ter o apoio do sistema de suporte à decisão.
A gente precisa fazer algumas simulações, levando em consideração, ponderando, né, matematicamente, essa vazão de efluente de 1,75, né, que é uma vazão, vamos falar assim, nova que está sendo praticada, e também aí o reflexo, né, do racionamento implementado aí pelo município de Sorocaba. Então, eu acredito, já que com essas informações, né, o município de Sorocaba já está desde o dia 17, são quase 15 dias, né, que eles estão praticando o racionamento. A gente precisa fazer um sistema de ponderação para ver o que isso realmente está impactando na recuperação aí do reservatório. Esse sistema de suporte à decisão pode ser, vamos falar assim, utilizado, o Aquanet é um modelo que tem lá no laboratório da USP. Eu acho que a gente poderia começar algum tipo de gestão de contato para ver se eles poderiam nos ajudar exatamente para a gente poder tomar decisões aí mais embasadas matematicamente. Obrigado, professor. Obrigado, Polga. Pode ser uma boa ideia. Quanto mais gente vier ajudar, sempre é melhor, né? Ainda mais, acho que é da Poli, né? Sim, senhor, é do laboratório lá de hidráulica que eles têm. É um modelo bem interessante também. Agora, só antes de passar para o Rodolfo e para a Rosângela, eu só queria destacar nesse gráfico que está aqui. Você consegue aumentar um pouquinho, Carol ou Natália? Não sei quem está colocando. Um momento. E desce um pouquinho só aqui. Só para vocês verem, a curva de 2021 é essa verdinha que está aqui embaixo. Ó. De 2021 é 2021 não, desculpa, 2022. Eu tô no ano passado ainda. Eu não evoluí para esse ano. 2022 é essa verdinha que está aqui. E a de 2021 é essa aqui, laranja. Né? Então, veja que a gente ainda está no começo do ano, ainda com um volume abaixo do que a gente entrou no começo do ano passado. Esse dado está desatualizado, viu, André? Porque eu acho Está que, bastante, é pelo menos 1 metro acima do que está aí no gráfico aí. Tá, mas ainda está abaixo do que a gente entrou no ano passado, Rodolfo. Acho que não mudou isso ainda. Não, é só para a gente não ser pego de surpresa. Não, Rodolfo, por favor, André, peço para a Carol, pedia para a Carol, por favor, não tem como a Carol dar um zoom, André, por favor? Não, porque é um arquivo de Word, né? Ela só consegue aumentar... PDF. É um PDF. Esse aqui são dados até o dia 24, até o dia 14 de janeiro, tá? Não, tudo bem, mas veja só, André, que atualiza. Só se ela pudesse dar um zoom, a gente está aqui com quase chegando 819,5. Não está no 819,5, não estou vendo não, está no 800, a curva verdinha está nos 818,5. Então, está desatualizado. Ele está desatualizado. Realmente, agora a gente está no 819,5, mas na mesma época, o ano passado, a gente estava acima de 820, quase 821. Então, recuperou. Eu não estou falando que não recuperou, ainda mais em função da redução da vazão de efluente. Eu acho que se a gente não tivesse reduzido a vazão de efluente, todo mundo sabia que a gente já estava estava uns 3 meses aí no volume morto. Então, recuperou, mas ainda não chegou nos níveis do começo do ano passado. Lógico que a gente, felizmente, as chuvas agora em janeiro foram boas chuvas, né? Ainda não ultrapassou a média histórica, né? Está um pouquinho abaixo da média histórica, mas para quem estava levando 30% da média histórica já é um ganho interessante. E essa curva está bem inclinada para cima em função justamente dessa vazão de efluente menor. Agora ela vai subir, provavelmente, como é o padrão do reservatório, né? Ela começa a subir. Quando for mais ou menos final de março, comecinho de abril, é a vazão que a gente espera, que é a vazão que vai ser utilizada durante o período de estiagem. Então, é só lá que a gente vai
começar a ter um vislumbre do que vai acontecer no final do ano. Eu acho que é interessante a gente ficar bem de olho. Espero realmente que em fevereiro chova mais do que a média, como o pessoal da VE colocou. Eles vão trazer um modelo atualizado e talvez não tão conservador para a gente começar a discutir, mas o ideal é que a gente chegasse aqui por volta do mês de abril, onde tem esse montinho aqui nas curvas, acima dessa curva laranja. É o ideal do meu ponto de vista, né? Porque a gente estaria acima da vazão, do volume que a gente começou a estiagem neste ano passado. Né? Acima do sufoco que foi 2021, né, André? Acima do sufoco. Mas não sei se a gente vai chegar lá, mas de qualquer forma seria o mais interessante. Mas essa é uma outra... A gente vai ter que acompanhar um pouquinho e vai ter que discutir muito exatamente o que o pessoal da VE falou. Talvez a gente tenha que trabalhar um patamar um pouco mais baixo durante o ano de 2022, até para preservar a calha do Rio Sorocaba, mas essa é uma discussão que a gente vai ter que fazer mais para frente. Rodolfo, você abriu... Desculpa não ter passado direto para você, é que eu queria mostrar o gráfico antes de passar. Pode falar, Rodolfo. Não, fica tranquilo, André. Bom dia a todos. A minha fala é mais ou menos na linha do que o Alexandre falou. É importante a gente verificar que aquela simulação que ela está considerando o nível que fechou dezembro e projetando os meses seguintes, né? A gente pega na curva da simulação de 90% da MLT, que é uma curva, se não me engano, verde, naquele gráfico que a Micaele mostrou, ele está muito próximo da realidade de hoje. Então, quando virar janeiro e a simulação for atualizada, a gente vai começar janeiro num patamar bem mais alto do que a última simulação. Então, acho que é importante só... a Micaele acompanhou ali, ao longo da explicação dela, a linha de 30% da MLT, só que essa linha ela correu para cima razoavelmente bem, né? Quase 2 metros além daquilo que estava projetado, que é 817,5. Ela já está hoje 2 metros acima praticamente. Né? Era só isso. Não, eu acho que essa história, Rodolfo, a gente tem que acompanhar para e passo, né? Infelizmente, a gente ainda não está sossegado o suficiente e a gente vai ter que pensar realmente no plano de contingência, naquilo que a gente pode prever de chuva e de vazão, né? Que é pouca coisa, a gente não consegue prever muito. Rosângela, você que gostaria de falar, Rosângela? Por favor, André, nesse sentido, alinhado com a sua fala e com a fala que colocou a Micaela, que, conforme a modelagem apresentada, né, com o que a gente tem hoje de cota, chegaria em julho com 817,50, né? Então, isso ainda é preocupante e foi o problema que a gente teve que enfrentar em 2021. Numa nova simulação que a Votorantim, a VE está propondo, será feita a simulação para o reservatório. Como você pontuou, nós temos que ter cuidado que agora a calha de Sorocaba, mesmo chovendo, o Reginaldo às vezes aponta que próximo da Vitória Régia, e não é um problema de falta de água, Travou para mim, não sei se travou para todo mundo. Para mim também. Aqui também. aumentar o AD, né? E deu uma travada na sua fala. Você estava falando do Vitória Régia, que não era problema de quantidade. Isso, não era problema de quantidade, né? Porque quantidade a gente está chovendo, então a calha está tranquila. É uma característica mesmo do rio. Só que essa característica ela pode piorar se a gente não tiver cuidado em épocas de estiagem. Então, nós temos esse grupo, eu peço ao grupo, por favor, que tenha sensibilidade tanto para o reservatório como para a calha de Sorocaba.
Esse é um ponto. A outra, que nas simulações que são colocadas, nós estamos vendo isso e pontuando com frequência, é a relação das áreas de drenagem e o aporte que chega de água para a represa. Então, isso também tem que ficar claro. Nós estamos acompanhando pelo nível, tem a avaliação que é feita pela própria Votorantim Energia, mas o aporte de quanto de vazão chega no reservatório, ainda a gente não tem um dado. Como o Polga citou, existe sim o pessoal do Lab, né, que trabalha junto lá com o GRE no próprio CTH lá da USP. Se for feita uma simulação que leve esse ponto em consideração, ou seja, uma medida mais realista do que entra no reservatório. Muito obrigada, André. Obrigado, Rosângela. Os dados que a Micaele mostrou, principalmente de variação de vazão afluente no reservatório, mostram, assim, dá para usar como exemplo em aula de bacias que estão muito antropofizadas, né? Porque a vazão aumenta muito, depois já abaixa muito em tempo muito curto. Isso. Né? Então, é uma indicação que a gente também precisa tomar cuidado, porque a bacia provavelmente está bem ocupada e com pouca vegetação natural. Teremos que investir bastante recurso nisso nos próximos anos, né? Porque ela está... Dá para usar como exemplo de aula mesmo, em função dessa variação de vazão. Rodolfo e Regis levantaram a mão. Rodolfo, antes de passar para só o Reginaldo, tem uma desculpa, o meu tinha ficado levantado sem querer, André. Tá bom. Reginaldo, tem uma pergunta da Viviane no chat, que as chuvas estão melhorando o nível do rio perto da ETA Vitória Régia. Ela quer saber qual é a situação, justamente por causa da vazão do efluente do reservatório. Eu acho que era isso mesmo que você ia falar, mas aproveitando que a Viviane colocou a pergunta, assim você já pode emendar a resposta. Obrigado. Pode falar, Reginaldo. Bom dia a todos. André, como já falado anteriormente, né, a questão de chuvas em relação à vazão ou ao nível do rio é uma gangorra, né? Ela sobe rapidamente quando o aporte de chuva é grande ou pouco mais e já diminui logo em seguida. Com a soleira que nós fizemos lá, né, um esforço bastante grande que nós fizemos para fazer rapidamente, nós resolvemos o nosso problema de quantidade. Porque a gente tem problema de qualidade agora, né? Agora não, mas nessa época não, por causa da chuva, né? Como a Rosângela já tinha falado. Mas quantidade ali não tem problema em relação à soleira, porque a gente inundou legal as bombas de captação. Então não temos problema nisso aí. O que eu queria dizer é que esse gráfico que a gente fica com 30% de MLT, qual que é o range que a gente utilizou para analisar esses 30%? A gente está transportando esses dados de 30% direto nessa linha de 30%, mas qual foi o range utilizado para levar em consideração esses 30%? Um mês, 2 meses, o último? Eu não entendi bem isso, só isso. Esse pessoal da Votorantim. Eu posso explicar. Na verdade, esse estudo foi o seguinte: como a gente tinha um grau de incerteza alto de qual seria a previsão, né, de qual seria o resultado da afluência, a gente fez várias simulações ali, considerando patamares da MLT de cada mês. Então, a MLT de janeiro é um, de fevereiro é outro, de março é outro, e assim para frente, né? O que a gente fez foi pegar para cada MLT do mês e jogar um patamar. Então, a gente fez flat o patamar. Patamar de 30%, patamar de 10, de 20, de 30, tal, em patamares de 10 em 10%, para a gente ver como seria o comportamento para cada afluência.
esse foi a premissa do estudo, tá, Regis? Tá, legal. Mas a gente tem, por exemplo, dentro do ano, quantos meses a gente fica nos 30%? É isso que eu gostaria de saber, entendeu? Tipo, ó, em 12 Pra meses, frente, tá. entendeu? Pra 12 frente, meses a gente não tem. faz essa diferença. Então, Reginaldo, o ano passado, acho que era isso que você estava perguntando. O ano passado, acho que o único mês que a gente ficou acima de 30% foi outubro. Nos outros meses, a gente começou a acompanhar, né? Estou falando desde agosto, julho, agosto. Mas isso também se repetiu no começo do ano. Eu não sei te falar se no começo do ano, todos os meses, esteve próximo de 30%, mas com certeza, a partir de agosto, que é quando a gente acompanhou os dados da Votorantim, o único mês que não foi 30% foi outubro. Foi abaixo de 30%. Todos os meses, o volume de chuva foi abaixo de 30%. Volume de chuva não, né? A vazão afluente em relação à média histórica. É que a gente já relaciona com o volume de chuva, mas, na verdade, quem está vendo é a vazão afluente. Entendi. Então é a pior situação os 30%, certo? Se a gente começar a partir de agora a retroagir os 12 meses, talvez isso daí não se concretize, seja maior, é isso entendeu? Que eu quero dizer? Tipo, se a gente... Pode ser. Eu não tenho como te dizer isso. Talvez entendi. tenha os dados. Assim, o que a gente... Ô, André, desculpa, professor, mas assim, o que a gente entende? Os 30%, ele foi um valor escolhido em função do resultado do ano passado. Agora a gente vendo que janeiro de 2022 começa com um comportamento bem acima dos 30%. Aí o nosso compromisso é atualizar essas simulações, considerando, trazendo um cenário mais realista. Trazendo um cenário com... Cortou, Alexandre. Você cortou só para mim. Acima dos 30%. Já é o realizado, então a gente já vai ter... Estão me ouvindo? Estava cortando, Alexandre. Agora eu não sei se cortou só para mim, se foi eu que caí ou se foi você. Não, cortou para a gente também, André. Para mim, pelo menos. Tá, então eu vou repetir aqui, né? O que a gente vai fazer agora é trazer uma simulação mais real, ou atualizando a simulação para um cenário de agora, né? Então vai ser cada semana ou cada mês a gente traz uma atualização realista da simulação. Então, considerando janeiro os 91% do MLT, então o ponto de partida daquele gráfico já muda, e a gente pode continuar trazendo os patamares de MLT, mas olhando com a previsão, destacando a curva que vai ter uma probabilidade maior de acontecer baseado na previsão da afluência que tem para que, pelo menos para o mês 1, vamos chamar assim, né? Para o M+1. E aí a gente vai atualizando essa simulação ao longo dos meses. Faz sentido, Regis? Não, ok, é que eu me preocupo, assim, porque a gente está na pior situação, né? A gente está fazendo um levantamento nos 30%, né? Lógico que tem os outros lá, né? Mas não seria interessante, talvez, a gente traçar ali os últimos 12 meses, ele tem uma média, por exemplo, a gente que um ano nunca é igual ao outro, né? A gente fica com um valor ali muito mais, entendeu? Porque essa média já não dá mais os 30% que você falou, Alexandre, sobre janeiro, né? Ela já deu um up bem interessante aí, né? Óbvio que você projetou as outras curvas também. Mas seria interessante falar, 30%, não, ó, dos últimos 12 meses, o MLT está já em 45, 50, entendeu, André, que eu estou pensando? Entendeu? Não, então, mas é justamente isso que o pessoal da Votorantim vai trazer na próxima reunião. É justamente essa atualização com dados mais próximos da realidade. A gente estava usando 30% porque era o que estava acontecendo, na verdade. Sim. Agora pode ser que aumente. A gente não tem como prever como é que vai ser o comportamento até o fim do ano, mas pelo menos até o final do período de chuva, talvez a gente consiga ter uma previsão um pouco mais próxima da realidade. Né? O que vai acontecer é que o reservatório vai subir numa velocidade maior do que o ano passado, por exemplo. Até porque a gente diminuiu a vazão defluente, né? Sim, então,
se chover a mesma coisa que choveu no começo do ano passado, a gente já vai aumentar o volume acima do que a gente tinha no ano passado, em termos de aumento de volume. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar do ano todo, né? A gente está no comecinho do ano, tem que jogar com esses dados para a gente ver o que vai fazer. A gente assim, eu acho que está todo mundo ciente no grupo que, ao mesmo tempo que a gente precisa preservar o reservatório, a gente precisa preservar a calha do Rio Sorocaba também, né? É um sistema só, não é só o reservatório. E a gente também está ciente, viu, Alessandro, mesmo a gente não falando muito, que a Votorantim Energia também está sem gerar energia em Tupararanga, que uma dos objetivos da Votorantim gerenciar esse reservatório. Então, existe essa preocupação também de permitir que a Votorantim também retome uma parte da sua geração. Não, eu tenho certeza disso, professor. Não sei se a gente vai conseguir fazer isso tudo esse ano ainda, mas a gente tem isso no nosso horizonte. O professor, assim, obrigado pela consideração, né, pela fala. A Votorantim Energia tem certeza de que esse grupo de trabalho também está olhando para esse uso do reservatório, né, mas a gente sabe que a prioridade do uso do reservatório é abastecimento humano, né, mas também o que eu trouxe aqui na minha primeira fala é realmente a gente trazer os dados mais realistas, né, ali mais o que está, um cenário mais realista, e realmente também uma preocupação com a calha do rio, e também, claro, é interessante para nós que a gente comece a gerar, nem que seja um pouquinho de energia, mas comece a gerar. Claro, de forma controlada, com a vazão de efluente controlada, nos patamares que esse grupo de trabalho aqui em nenhum momento qualquer Alexandre, cortou o finalzinho da sua fala, acho melhor você tirar o vídeo. Eu acho que agora travou de vez. Ele está sem vídeo, André. Ele está sem vídeo? É que para mim aparece o vídeo. Agora voltou. Alexandre, travou no finalzinho sua fala, aí eu consigo te ouvir. Tá bom. Não, eu só falei que a Votorantim Energia está aqui para contribuir com esse grupo de trabalho. É importante, sim, também para nós gerarmos energia, nem que seja um pouquinho, começando pouco a pouco, mas a gente está aqui à disposição aqui e para acatar a deliberação do grupo. Ok. Obrigado, Alexandre. O Polga levantou a mão. Polga, por favor. Obrigado. É exatamente essa pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor Alves, né? A partir de que momento que a Votorantim poderá começar a gerar energia, né? E hoje, atualmente, né, pelo que eu entendi, eles não estão utilizando aí as turbinas, né? Se eles estão utilizando energia alternativa, né, via grupo gerador, ou como que eles estão fazendo para energizar a fábrica, né? Ou as fábricas, eu não sei. Obrigado. André, só complementando a pergunta do Polga, só um minuto, só complementando, qual é a vazão mínima para você gerar aí, Alessandro? Você poderia falar para a gente? Vamos lá, vou começar pela última pergunta, tá? Qual a vazão mínima? A gente foi reduzindo, né, a vazão de efluente de 0,25 em 0,25. A máquina, ela trabalha com um range ali também de vazão passando por ela, e ela consegue ficar estável, né? Se a gente diminui muito essa vazão, ela começa a dar vibrações, acontece cavitação na turbina, então tecnicamente não é interessante, né? Eu trago mais problemas do que benefício da geração de energia. Então, com os 2 metros cúbicos por segundo, a gente conseguia gerar alguma coisa, mas não em todas as usinas, tá? Então, depende muito de máquina para máquina, né? O interessante é que fosse acima dos 2 metros cúbicos, mas com 2 eu já consigo gerar alguma coisa. E o meu entendimento é que a gente tem que voltar, como a gente reduziu pouco a pouco, eu acho que também faz sentido a gente ser prudente e aumentando pouco a pouco até a gente ter o conforto de que não vai depressionar muito o reservatório, tá?
Essa é a última pergunta que eu respondi. A outra pergunta, que eu não me recordo de quem foi, mas sobre como que a gente está, do Polga, né? Como a gente está sobrevivendo, né, com as usinas, com as outras, com a necessidade de geração, as fábricas, né? A fábrica da CBA, ela tem tanto uma conexão das nossas usinas ali próprias, né, da CBA, quanto também conectada ao Sistema Interligado Nacional. Então, essa energia ela vem dos dois lados. Ali a gente tem as linhas que vêm do Complexo Juquiá também, que a gente faz gestão desses reservatórios também, que injeta essa energia ali, e também na fábrica, e também tem o Sistema Interligado Nacional, que tem, se não me engano, duas linhas que distribuem essa energia, a energia necessária para a fábrica. Só complementando, professor, uma curiosidade, né? Se essa energia que eles estão captando é do mercado cativo ou do mercado livre? É só uma curiosidade. Obrigado. A gente tem das duas, tá? E essa varia muito dessa necessidade dessa energia, né? E varia também do preço que ela está naquele momento. Obrigado, Alessandro. Nada. Então, só para a gente dar continuidade, a situação melhorou, mas ainda está muito aquém do que a gente precisa. Não sei se alguma das outras funcionárias que estão aqui, como a Sabesp ou mesmo a Águas de Votorantim, gostaria de fazer alguma fala sobre a situação nas suas captações, como o site Sorocaba falou. Mas eu entendo que no momento a gente ainda não tem dados suficientes para pensar em mudar a vazão de efluente, mas ela está no horizonte uma mudança disso. Júlio, por favor. André, bom dia a todos aí. Não, só para falar aí, o pessoal me passou aqui lá de Laranjal Paulista, vem se mantendo a situação ali do OAD, ali em torno de 5, 6 aí. A situação está mantendo, tendo que fazer o complemento ali, né, com o hipoclorito, mas vem se mantendo aí na mesma situação aí. Estava só aproveitando, não sei se você vai pôr na pauta ou não, tem um e-mail do nosso laboratório aqui que foi passado, falando sobre a possibilidade de dar uma diminuída nessas análises, considerando a vazão, esse período de chuvas, né? E também a gente está com muito problema por causa do Covid, estamos com funcionário afastado, né? Então, e como vem mantendo regularmente, todo dia a mesma aí, né? Então, eles mandaram para você, não sei se está com você ou não. O Bruno, que é o gerente do laboratório, ele não pode participar hoje, mas ele passou para a Secretaria Executiva aí esse pedido aí. Júlio, não chegou para mim. Não sei se ficou lá na Secretaria Executiva, ou se eles chegaram a mandar, mas eu não vi esse e-mail. Mas é uma coisa que a gente pode discutir. Oi, Natália. Bom dia, tudo bem? Nós recebemos aqui o e-mail com a solicitação, e foi do Bruno, inclusive, e recomendamos que a solicitação fosse feita aqui na reunião do grupo, né? Já que é o grupo que decide. Então, a proposta apresentada pela Sabesp foi de alterar de 3 vezes na semana, que era segunda, quarta e sexta, para terça e quinta, 2 vezes na semana. Inclusive a captação de Laranjal Paulista, que estava como diária. Eu acho que o Reginaldo tem algum pedido semelhante, então vamos ouvir o Reginaldo primeiro, depois a gente vê como é que vai fazer. Eu gostaria de ouvir essa tese nesse aspecto. Vai lá, Reginaldo. Ok, André, isso mesmo. Eu gostaria de ratificar o pedido do Júlio aí. A gente, inclusive, está com algumas dificuldades agora recente de acesso aos locais, né? Teve uma caminhonete nossa que ficou atolada num dos acessos ali. Então, acho que procede, né, essa questão da gente dar uma espaçada aí, mesmo por causa de uma época aí que não há tanta influência assim da pouca vazão em função das chuvas, né? Então eu ratifico o pedido aí do Júlio e, se for possível, a gente passar um pouco mais essas coletas aí. É lógico que eventualmente qualquer alteração que a gente venha a anotar, porque para mim eu vou continuar monitorando a entrada da Vitória Régia ali, entendeu? De uma forma mais contínua, e também, na hora que tiver alguma alteração, a gente vai fazer o rastreamento, como sempre a gente vem fazendo, tá?
Então, eu gostaria também de compartilhar isso que o Júlio colocou aí. Obrigado. Obrigado, Reginaldo. Rosângela, você vai falar em nome da CETESB? Por favor, André, como foi dito nas outras reuniões, eu também, como as concessionárias estão falando, eu até comentei com a Bia, né? Olha, nós estamos com chuvas, né? E a Bia falou assim: mas é um momento preocupante porque a gente pode ter problemas. A Bia não está na reunião agora, né? Porque eu disse a ela que hoje talvez não fosse necessário, e agora tem essa pergunta. O posicionamento anterior da diretoria era que se continuassem a fazer essas análises. Como as concessionárias estão colocando esses problemas, o Reginaldo, inclusive, com um problema de acesso, eu posso fazer o seguinte: informar que essa semana se fariam em 2 vezes, com o compromisso das concessionárias, Votorantim Energia, Águas de Votorantim, desculpe, Sabesp e SAI de Sorocaba, de que se houvesse alguma desconformidade, que colocasse no grupo o mais rápido possível, para que possa saber qual é a ação. Isso foi muito importante, por exemplo, quando a Ana Vitória estava em dezembro, que houve um problema, ou começo de janeiro, que houve um problema de descarte aqui no Sorocaba, como já foi comentado, e que os laboratórios, o que o site Sorocaba não conseguiu fazer, houve uma coleta e o laboratório de São Paulo pôde fazer. Então, a comunicação, a rapidez da informação é muito importante. Então, resumindo, poderia, essa semana, se fazer isso, com o compromisso das concessionárias de avisar sobre a desconformidade o mais rápido possível. Eu comunicarei a Beatriz, né, que é da diretoria E, que trabalha com a parte de qualidade, e na próxima semana a gente ouviria de novo a Beatriz. Pode ser assim, André? E pergunta aos concessionários, você pode verificar, por favor? Rosângela. Até eu acho que a gente pode... a reunião está sendo gravada, então isso está ficando claro para todo mundo, porque eu fico me perguntando se é necessário a gente fazer uma súmula para isso. Talvez não para essa semana, talvez depois de ouvir a Bia semana que vem, a gente faria a súmula mudando, inclusive, a periodicidade de análise. É melhor, não, essa semana oficializar. Seria mais um acordo entre cavalheiros e damas. Isso. Né? Para que a gente faça 2 vezes por semana, essa semana, e a semana que vem a gente já debate o martelo e pode produzir uma súmula. Não sei se todos concordam com esse encaminhamento, mas eu acho que talvez seja o mais adequado nesse momento. Mas pode inclusive, André, está previsto, né? Eu acho que saem essa semana os outros resultados que estão faltando sobre a reclamação que houve lá em Tupararanga, e também haverá a fala da Bia, então ela estará na reunião e poderá se posicionar. Pode ser? Eu acho que pode ser, não sei, vamos ver. Alguém gostaria de propor alguma outra encaminhamento? O Júlio colocou que está de acordo, o Reginaldo, pode ser assim? Sim, com certeza, André, estamos à disposição e com certeza a gente avisa. É que no última vez o que aconteceu do Fluor, por exemplo, em 3 horas ele começou a voltar ao normal, entendeu? Nem nós conseguimos pegar o ponto exato porque o negócio vai e volta, né? O pessoal gosta de desafio. Então, em 3 horas já começou a voltar. Então, nós nem comunicamos, porque nós nem conseguimos detectar direito a mancha de onde veio, até onde ela estava, entendeu? Mas nós concordamos e é óbvio que qualquer desconformidade, imediatamente a gente relata aí. André, posso aproveitar que o Reginaldo está falando, só para eu saber, com essa chuva não houve problema, bom dia antes de mais nada, né, Reginaldo? Não houve qualquer alteração do Fluor nesses dias, ou você recebeu
alguma informação de desconformidade de flúor ou de qualquer outro parâmetro? Não, já foi esse último que eu já relatei na última reunião, esses últimos dias não, né? Eu já tinha relatado esse outro, por enquanto não, graças a Deus. Deve ter acabado o flúor no lugar. É só para poder alimentar o pessoal que está fazendo, né? Que continuam os estudos na calha do Piratibu. Então, eu vou passar a mensagem para lá. Por isso. Obrigada. Obrigado, Rosângela. Obrigado, Reginaldo. Eu acho que a gente pode encaminhar, então, desse jeito, né? Então, essa semana faz 2 vezes, como foi proposto pelo Júlio, para todas as concessionárias, e daí na semana que vem a gente ouve a Bia lá da CETESB, e se for o caso faz uma súmula técnica para deixar isso fechado. Tá? Na semana que vem a gente vai começar as discussões para o plano de contingência. Né? E na semana passada a gente chegou a conversar um pouco, e eu cheguei a perguntar para as concessionárias como é que elas viam essa situação, né, de fazer um plano de contingência para a bacia, que daí todas as concessionárias teriam que assumir esse plano de contingência dentro dos seus planos de contingência, que já estão feitos e apresentados para os órgãos reguladores e para as agências reguladoras. Eu não sei se isso avançou. Eu lembro que a Sabesp e o Júlio tinham falado que precisava conversar com o superintendente. Não sei se a Fundação Agência acabou mandando o ofício para o superintendente, que eu até fiquei de fazer uma minuta e acabei esquecendo, na verdade. Enrolei com outras coisas e não fiz. Não sei se a Fundação Agência conseguiu fazer. André, na verdade, o ofício era proposto caso fosse criado um novo grupo, né? Sim, para esse grupo não. No final da reunião ficou combinado de entrar em contato com as concessionárias e tal, mas eu entendo que o ofício tinha ficado de lado. Tá, pode ser, Natália. Eu talvez tenha esquecido essa parte. Mas não sei se o Júlio conseguiu falar com o superintendente, Júlio, sobre essa questão do plano de contingência. Superintendente, eu não sei quem que é. Eu estou falando superintendente, mas pode ser outro cargo, tá? Eu sei lá porque eu falo superintendente. Acho que é porque eu gosto. André, não cheguei a falar, não, porque como ficou decidido que vai ser no próprio grupo aqui, né? Eu, Adriano, a gente já indicado, a gente achou por bem aí tocar a conversa, né? Quanto ao assumir se vai ou não, a gente tem que ver como da conversa, né? O que vai ser a proposta, né? Aí, tendo alguma coisa meio fora, a gente vai levando para ele o que está decidido, né? Mas a gente já está indicado para esse cargo, então entendemos que não era o caso de falar, como ficou no próprio grupo aqui, que a gente já está indicado para acompanhar, né? Aquilo lá, eu falei que era indicação porque era para indicar para um novo grupo, né? Aí, dentro dos critérios, a gente tem que ter uma indicação dele, né? Quem vai ser. Nesse grupo participar, eu entendo que a gente já está indicado aí, vamos participar das conversas aí, sim. A ideia do plano de contingência é que a gente tenha gatilhos a partir dos dados de quantidade, e talvez dados de qualidade, aí eu não sei, a gente precisa pensar como, justamente para começar a ter ações nos municípios. Isso. Né? Então, eu acho que a discussão pode começar na semana que vem. Eu só queria adiantar como que vai ser feita a discussão, só para as pessoas não serem pegas de surpresa. Polga, você gostaria de falar? Pode falar. Obrigado, professor. Eu procurei fazer uma pesquisa sobre o que tem, né, o que poderia ter de orientação sobre esse tipo de procedimento. Aí eu me deparei aí com uma oficina que foi realizada pela ANA, né, em 2017, falando sobre escassez hídrica e racionamento preventivo. E justamente nessa oficina de 2017, eles abordam a questão do gatilho, eles abordam, inclusive, até uma legislação que eu não conhecia, que é uma resolução da ANA 129, né, que ela determina já como é que isso deve acontecer, como que é o procedimento para que aconteça, né, esse tipo de ação. Então, eu acredito que, assim, para dar um pontapé inicial, esse seria um bom material para a gente poder estar analisando, apenas para ter um parâmetro, né, para a gente não começar do nada. Então, eu fiz o contato com a Ana, liguei lá para o Patrick Thomas, né, que atualmente é o diretor lá que está tocando, né, de forma assim, temporária, né, e conversei lá com o pessoal. Então, eles se colocaram, inclusive, à disposição para estarem nos ajudando aí nesse início.
É isso aí que eu quero relatar, professor. Essa oficina, eu vi que ele mandou Isso, exatamente. os slides, mas eu não tenho o nome de quem deu a oficina. Você sabe quem é que é o responsável pela oficina? Não, senhor, porque aí, no caso, como foi uma oficina, foram vários agentes que fizeram, né? Tá. Mas eles abordam exatamente isso que a gente está procurando trabalhar. Os gatilhos, eles dão exemplos, por exemplo, no Brasil, né, de como isso foi implementado, né? Eu acho que é um bom ponto de começo para a gente poder fazer. Você mandou para mim e mandou para a Secretaria Executiva também, não mandou? Sim, senhor. Tem um slide, inclusive, né, que é o 16, e eles fazem isso em função de cotas de reservatório. Só para citar, né? Tem a vazão afluente, eles têm o volume máximo, aí tem uma linha que eles atendem os outorgados, uma linha de uso prioritário e uma linha mínima, né, onde eles colocam a questão da escassez. Como fazer a gestão dessa escassez? Eu não vou me alongar muito, professor, mas eu acho que seria aí um ponto de partida. Eu vou pedir, então, para a Natália localizar esse material que o Polga mandou, Natália. Eu não recebi, André. Eu encaminho para ela, não tem problema. Que acho que ele mandou para o meu e-mail, o e-mail do Marco Garcia. Isso, mas eu encaminho para ela, se ela quiser, não tem problema. Eu agradeço. Eu iria pedir vou pedir para a Natália passar para todo mundo esse material, para a semana que vem a gente já começar com as pessoas pelo menos tendo ciência de como foi feito. É realmente um material muito interessante e pode ser um ponto de partida interessante também. E a resolução 129, né, que eu acho fundamental para a gente começar discussões embasado tecnicamente e legalmente, né? A oficina citou a resolução, eu baixei a resolução e dei uma lida. Ela não é longa, mas ela é bastante pontual naquilo que é sugerido que se faça. É isso, professor. Eu olhei a resolução também, Polga, mas eu esqueci de ver se ali era qualquer tipo de curso d'água, ou se era rios de domínio da União, né? Não sei se é esse o caso. Mas a gente pode dar uma olhada e também nada impede de a gente usar essa normativa que já existe como base. Não, professor, é para tudo. A ANA no domínio de rios de domínio da União e os órgãos gestores, né, no caso aqui do Estado de São Paulo, daí e a CETESB, tem que atuar em conjunto nos rios de domínio do Estado de São Paulo. Tá, mas então, a normatização vale para todo mundo. Exatamente, é Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? Aí cada estado pode ser mais restritivo, não pode ser menos, mas pode ser mais restritivo, se for o caso. Eu vou mandar para a senhora Zanetti já. O Marco Garcia está perguntando sobre uma minuta inicial, para a gente começar a discussão. Eu acho que a gente vai fazer um levantamento inicial dessas diferentes opções e ver se alguém já tem definido qual que vai ser alguém que já tem esse plano feito para a gente poder começar a se basear em alguma coisa que já foi elaborada, né? Vou fazer uma pesquisa para isso. Não sei se dá tempo de até segunda-feira que vem a gente preparar já uma minuta, mas pelo menos difundir mais o conhecimento e as pessoas entenderem como que vai ser feito. E daí a gente tenta, nem que seja tirar um grupo de 2 ou 3 pessoas para elaborar a minuta, que daí tem que ser com menos gente até para poder facilitar a comunicação e depois trazer uma minuta para discutir. Como a reunião vai ser a cada 15 dias, dá tempo de fazer isso para uma segunda reunião. Para essa primeira, com certeza, não dá. Mas para uma segunda, a gente já pode pensar numa minuta. Ok? A Rosângela tinha levantado a mão. Rosângela, você gostaria de falar alguma coisa? Não, André. Era só para pedir para disponibilizar esse material para a gente poder depois não sair do zero. Muito obrigada. Obrigada, Polga. Beleza, gente. Então, na verdade... Professor, só para informar, acabei de mandar por e-mail aí para a senhora Zanetti. Tá. Natália, se possível, mandar por e-mail e se der, também colocar no grupo do WhatsApp, né? Assim todo mundo tem acesso. Nós vamos mandar como material complementar da convocação da reunião. Tá legal. Da semana que vem. Pode ser. Obrigada, Paulo. Obrigado, Natália. Então, na verdade, hoje a gente não tem
mais em uma pauta. Eu acho que a gente avançou e já tem uma definição para a semana que vem. Como sempre, a gente teve algumas boas notícias, mas ainda estamos em situação de alerta, né? Nossa situação ainda não é a melhor possível. Então, vamos manter ainda essa discussão para a próxima semana. E na próxima semana, além da pauta do acompanhamento da situação, que a Votorantim Energia vai trazer, a gente também já coloca essa renovação do modelo da Votorantim Energia e o começo da discussão do plano de contingência. Ok? E o Deia, por favor, você gostaria de falar? Eu peço desculpa porque eu tenho que ficar com a câmera desligada que eu estou no celular. Mas eu só queria fazer um informe. O Conselho Gestor, o Gomes, o gestor da APA de Tupararanga, esteve em Mairinque semana passada e eu também estive presente numa reunião com a Prefeitura. A Prefeitura reuniu fiscalização, Conselho Municipal de Meio Ambiente e outros departamentos da Prefeitura. E, por incrível que pareça, foi uma reunião muito interessante, embora quase que tardia, né? Porque a gente gostaria que isso tivesse acontecido lá atrás, o ano passado, antes dessa crise hídrica. Eu estou falando isso para falar que tem um descompasso. Às vezes as prefeituras elas demoram para entender a gravidade da situação, por mais que a gente fale. E foi interessante porque agora que eles viram a importância da fiscalização, foi no momento em que o setor imobiliário aqui em Mairinque está se ampliando ali na região da APA. Então, os técnicos da prefeitura chamaram o conselho gestor exatamente por isso, né? Para que fosse falado da importância da ocupação do solo nessa área, que é tão frágil e tão procurada pelo setor imobiliário. Então, eu quis fazer esse informe para ver que agora que a gente está começando, talvez, a atingir alguns técnicos e alguns setores da prefeitura de Mairinque, que estavam assim meio que distante dessa discussão, mas que agora estão vendo o quanto ela é importante. Então, só para falar, né, antes tarde do que nunca, mas que a gente vai continuar insistindo e dizendo o quanto é grave, porque nós não estamos numa situação ainda cômoda, né? Muito pelo contrário. Obrigada. Obrigado, Ideia. Isso eu acho que já foi um avanço também, acho que não sei se só fruto dessas reuniões, mas é fruto da situação, as pessoas entenderem a necessidade da fiscalização do uso da água, né? Era sempre uma parcela dos membros do comitê levava essa questão de forma mais solta, né? Achando que a fiscalização talvez pegasse muito no pé de um grupo só de pessoas e não todo mundo, mas eu acho que é interessante que pelo menos todo mundo, pelo menos nesse grupo aqui, se conscientizou da necessidade da gente aperfeiçoar nossos mecanismos de fiscalização de uso da água. Ainda mais numa bacia tão demandada como a bacia do Rio Sorocaba. Isso já foi um avanço e espero que a gente consiga, na medida do possível, tornar esse processo mais célere e mais transparente, né, de fiscalização. Não para a próxima reunião, porque a gente já tem uma pauta meio cheia, mas na outra reunião, acho que daí o Jorge já voltou de férias, não sei se ele ainda está de férias, se ele já voltou, mas eu vou pedir para ele também, junto com a Fundação Agência, apresentar novamente os resultados do projeto que a gente tem junto com o DAE e de fiscalização na bacia. Natália, se você puder depois passar para o Jorge, não para a semana que vem, que está em cima e a gente já tem bastante pauta, mas na outra semana, se ele puder trazer um resumo, né, do que já foi feito e o que está sendo feito nesse projeto de fiscalização. Ok, André. Tá bom? Ele já voltou de férias ou está de férias ainda? Voltou. Voltou. Descansou bastante, espero. Com Covid no meio do caminho, coitado. Nossa, mãe. Gente, se cuidem do Covid, hein, porque o Covid está pegando geral. Até eu fui fazer exame semana passada, mas o meu negativou. Nem o Covid me quer.
Então, mas todo mundo se cuide, porque ainda é uma doença grave. Então é isso, gente. Acho que a gente pode encerrar por hoje. Semana que vem, então, a gente começa a discussão desse plano de contingência, inicialmente trazendo maiores informações. E daí, na outra semana, na outra reunião do plano de contingência, a gente já pensa numa minuta. Tá? Obrigado a todos pela presença. Hoje a gente conseguiu terminar um pouco mais cedo. Obrigado, seu Chico, pela presença. Hoje não vai ter reunião do Super Plaga em seguida, tá? Tchau, até mais. Ô, André. Fala, seu Chico. Então, como foi criada a Câmara Técnica do Rio Tietê, eu escrevi para você em uma ocasião e falei com a Natália também, de vocês organizarem aqui, talvez em Itu, né, que é a cidade mais centralizada, vamos dizer. Vocês organizaram uma reunião com os municípios, as entidades envolvidas com as questões do Rio Tietê, para organizar essa Câmara Técnica. Tá? Vê se ainda em fevereiro você faz isso. Tá bom, seu Chico, eu vou conversar com a Natália, ver como é que vai ser feito isso. Isso, depois do adiantamento para nós. Quem tem que convocar a reunião é a Secretaria Executiva, porque é uma outra Câmara Técnica. Mas eu vejo com ela que ela precisa... Não, vocês se encarregam disso, então. Sim, fala lá, deixar. Quem que é secretário executivo agora? Marcos Garcia, né? O secretário executivo é o Marco Garcia, Então. Ele já saiu da reunião, mas a Natália, a gente conversa com a Natália e vê como isso, faz essa para ver se põe em funcionamento essa Câmara Técnica. Né? E o senhor já conhece alguém interessado em coordenar a Câmara Técnica? Eu? Não, de jeito nenhum. Sabe o que acontece? Eu já tenho muita coisa e depois, fala a verdade, eu não tenho condições. Eu acho que lá eu não falei para o senhor, seu Chico, estou perguntando se o senhor conhece alguém interessado. Não. Não, pode ser a turma lá de Itu, viu? E tu também está bastante envolvido nas questões do TT. Lembra tinha lá aquela moça, a Patrícia Otero, a Valéria, e mais alguém lá, né? E agora tem uma secretária de meio ambiente lá também. Por isso que eu falo de fazer em Itu e convidar o pessoal lá de Salto, Itu, Porto Feliz, Cabriúva, né? Toda essa gente. Tá? Vê se até o fim de fevereiro nós conseguimos fazer isso. Vai ter reunião da CITIPLAG agora? Sim, seu Chico. Muito obrigado. Vai ter reunião da CITIPLAG agora em seguida? Não vai ter em seguida agora, porque a gente não fez súmula. Porque está 10h30. Tá. Um grande abraço a você, André, e a todos, viu? Obrigado, Chico. Bom dia. Viva! Deus abençoe o trabalho de todos vocês. Tchau. Viva o Rio Tietê. Se cuida, seu Chico. Viva Cabriúva! Viva Cabriúva! Fala, Ângela. Seu Francisco esqueceu... Não, seu Francisco esqueceu de dizer Viva Canguera e São Roque. Eu também, Viva Canguera e São Roque, vinho bom. Aí, daqui a pouco, todo mundo vai querer viva também. Vamos embora. Tchau, gente. Sim, viva. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau, André. Tchau.